Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, no nome de Jesus. Eu quero que Deus te dê graça nesse dia, que Deus te dê paz, que Deus caminhe com você e que Deus resolva os seus problemas, no nome de Jesus. Assim eu estou orando por você que assiste esse vídeo. Eu quero dar uma boa palavra para você, de que quando você assiste o vídeo, por exemplo, aquelas 30 e tantas pessoas que assistiram ontem, ou 40, todas as manhãs eu oro por todas as pessoas que assistem os meus vídeos diariamente. Então você não precisa preocupar em me pedir oração, não tem essa preocupação, porque eu oro todas as madrugadas, entre 4 às 5 e meia da manhã, todos os dias, pelas pessoas que assistem aos vídeos. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Por isso, eu sou um intercessor teu, para levar o teu nome, a tua pessoa, à presença de Deus. Então você fique atento, porque você está sendo abençoado todas as madrugadas com a oração da minha parte, entre 4 às 5 e meia da manhã. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 20. Estamos no finalzinho do capítulo 20 e muita riqueza há nesta palavra. Então nós vamos ler o capítulo 20, versículo 21, depois vamos ler o 24b, o 25b e o 26a. As partes desses capítulos, desses versículos. Então vamos ler o versículo 21, que diz assim: o povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. 24, parte B, diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. A 25, a parte B dele diz, pois 25, a parte A, ou 25 completo. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre este altar ou essas pedras colocarem alguma ferramenta tua, você estará profanando o meu altar. E o versículo 26, não subirá degraus por degrau no meu altar, para que não exponha a tua vergonha, ou que não seja exposta a tua nudez. Então nós lemos a porção Lemos o versículo 20, lemos o versículo 24, a parte B, e lemos o 25 e o 26. E hoje vamos falar do título da mensagem de hoje Fico de longe ou chego perto de Deus? Fico de longe ou chego perto de Deus? Está baseado no versículo 20 do capítulo 20. No versículo 21 do capítulo 20. Assim está baseado nossa mensagem. Fico longe ou chego perto de Deus. Vemos e percebemos que Deus manifestou a sua glória ao povo, Deus falou ao povo, como dissemos em estudos passados, e agora eis uma questão aí. O povo, de medo, segundo a Bíblia, se afastou, então ficou mais à distância, e o que aconteceu é que Moisés estava ali falando com eles. Lembra de uma coisa, Moisés já havia dito para o povo, os 10 mandamentos, o que Deus havia falado para eles, para Moisés havia dito a eles. Então agora se reúne Moisés, e está ali com eles, vendo a glória de Deus, mas o monte Sinai, entre o povo e o monte Sinai, houve densas trevas. Moisés, então, já que o povo pediu, você fala com Deus, porque nós temos medo de morrer, para que nós não venhamos a morrer todos. Então você fala com Deus, porque a sua voz é muito forte, falando conosco, e nós não somos capazes de ouvir sem que venhamos a morrer. Preste atenção nesse detalhe aí do venhamos a morrer, porque era um medo muito grande do povo de estar diante de Deus. E Moisés então se ausenta do povo, já que o povo pediu, e Deus estava ali atrás desse véu de trevas. Então Moisés começa a caminhar
para dentro dessas trevas. E a Bíblia diz que Moisés caminhou para essas densas trevas onde estava Deus. E Moisés foi caminhando, e então Moisés, segundo entendemos da Bíblia, fica ali por 40 dias e 40 noites ouvindo Deus. É engraçado que nós falamos na mensagem passada que Deus falou com Moisés. Moisés falou com Deus e Deus respondeu a Moisés. Nós não entendemos e não sabemos o que falou Moisés e o que Deus respondeu. Mas aqui nos dá um pequeno esclarecimento de que quando Deus falava com Moisés, Deus falava com o povo. Talvez a pergunta de Moisés ou o comentário de Moisés para Deus tenha sido o povo, sobre o povo, e Deus respondeu, porque o próprio Deus diz assim, olha, lembre que eu vos falei dos céus. Foi quando Moisés falava, ele estando ainda lá fora, dessa densa treva, né? Antes, ele ainda não tinha tido os 10 mandamentos, aí Moisés falava com Deus algo e Deus respondia, mas Deus, mais tarde, aqui nesse versículo, diz que ele estava falando com o povo, né? Então, vamos meditar nisso que estamos falando. Fico de longe ou chego perto de Deus? Essa foi a decisão que o povo tomou, de ficar longe de Deus, de não querer ouvir a voz de Deus com medo de morrer. Foi a decisão que o povo tomou. Mas os nossos dias, não estamos vivendo desta forma, pessoas com medo do que Deus vai a falar, com medo de ouvir a voz de Deus, com medo de ver a manifestação. Lembre que esta manifestação de Moisés, o homem mortal, né, o homem normal, o homem conhecido entre eles, né, está indo para encontrar o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, o todo majestoso, todo poderoso. Moisés, ele teve coragem de ir ao encontro, atravessar essas densas trevas e ir ao encontro onde Deus estava. Deus queria estabelecer algo muito forte com Moisés e com o povo. Deus queria tratar o povo. Deus queria, na verdade, ser o rei daquele povo, e o foi, e cuidar daquele povo. Dissemos antes que a única coisa que Deus pediu deles foi santificação, vida no altar, e eles se tornariam um sacerdócio santo, um reino de sacerdotes e uma nação santa para Deus. Este era o intuito de Deus. E Moisés disse para eles, não fiquem temerosos, porque Deus não quer matar vocês. Se quiser, já tinha matado. Deus quer estabelecer uma aliança com vocês, um relacionamento com vocês, e vocês estão se afastando com medo desse relacionamento, com medo da sua glória. Hoje temos muita gente assim. Eles temem morrer quando Deus falar com eles. Talvez o povo tenha ou tiveram naquela época e tem até hoje um sentimento, além de medo, culpa também diante de Deus. Não podem chegar diante de Deus com ousadia porque temem a morte. E por que temem? Hoje em dia tem muita gente pecando às escondidas, pensando que ninguém está vendo. Por exemplo, em todos os lugares tem regras. Na minha companhia tem regra. E a regra é não fazer propaganda de outra companhia, não falar palavras imorais, não maldizer o trabalho, não xingar no trabalho e não usar o celular no período do trabalho. Então o que acontece? Às vezes as pessoas obedecem em prática, mas quando estão longe de mim, que sou o patrão, o que acontece? Dá uma cutucada no celular. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não conseguem ser fiéis 100%. Elas não conseguem saber que mesmo que meus olhos não estejam neles, que eu tenha que sair para comprar um material ou outra coisa, ou que eu estou na parte de trás, eles estão na parte da frente, ou que eu estou de costa para eles,
Eles pensam que podem fazer isso e que não estão errando. Estão sim, estão pecando contra as regras da minha companhia, contra as exigências da minha companhia. Então, essas pessoas não só estão em pecado comigo, mas estão em pecado com Deus, né? Não só comigo, mas com Deus, porque quando você desobedece, quando eu desobedeço a todas ou a uma só regra, nós estamos em pecado. E às vezes nós vemos o salário do pecado, perdemos coisas, perdemos criação, perdemos carro, perdemos propriedades, perdemos a saúde por causa de uma mínima desobediência. Você não é obrigado a estar trabalhando para ninguém, né, para pessoa que você não gosta, mas se você está trabalhando, você tem que cumprir as regras e lembrar, regras são feitas para serem cumpridas e trazer um bom andamento no trabalho, na obra de Deus. Da mesma forma, você não é obrigado a estar em igreja alguma se você não quiser. Ninguém te obrigou a estar ali. Mas se você está em uma igreja, obedeça às regras. Ou do contrário, vai procurar uma outra que você possa obedecer melhor lá e não fique perturbando ou pervertendo o ambiente daquele local e talvez criando outros monstrinhos dentro da igreja ou monstrinhos no trabalho, atrapalhando o bom andamento da empresa, da igreja, do lar de alguém. Então todo cuidado nisso é pouco, porque Deus exige fidelidade 100%. Não existe fidelidade 99%. Fidelidade 100%. Lembra que 1 milhão de pecados ou um pecado te separa de Deus da mesma forma. E este povo então ficou de pé de longe. Medo. Trabalhe os teus medos orando ao Senhor Deus e pedindo ao Senhor misericórdia para a tua vida e busca obedecer. Porque a promessa de Deus é: se diligentemente obedeceres a minha voz, dizia Deus para o povo de Israel, eu serei com vocês, eu estarei com vocês e os teus inimigos serão meus inimigos. Eu vou batalhar a vossa causa. Eu vou lutar por vocês. E as enfermidades do Egito não descerão na tua tenda, na tua terra. É muita promessa de Deus para as nossas vidas. Mas o povo preferiu ficar de pé longe de Deus. Moisés sobe e a Bíblia nos leva a entender que ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Recebendo de Deus. Até então ele passou os 10 mandamentos, mas não tinha as tábuas. Então Deus vai agora, chama Moisés para criar estatutos e juízos e estabelecer regras e leis no povo de Israel. Mas eu quero te lembrar uma coisa. O povo judeu é o povo que proclama ou se dizem ser os que mais adoram a Deus. Jesus vem falar com isso citando Isaías, capítulo 29, versículo 13. Jesus citou lá em Mateus 15, 8, dizendo o seguinte: bem disse Isaías, este povo me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vou te dar um exemplo disso. Eu cresci numa igreja batista de Conselheiro Pena, batista renovada de Conselheiro Pena. Na minha igreja tinha uma irmã que ela orava a Deus. E todas as orações ela começava assim: ó triníssimo, boníssimo, magnífico, excelentíssimo Deus. Que palavras bonitas! Mas me fizeram lembrar de Jesus. Esse povo me honra com os lábios. Com os lábios falam maravilhas ao meu respeito. Mas o que eu queria desse povo é o coração. E o coração dele está longe de mim. Aquela irmã que orava bonito assim, quase sempre em cultos, ela tinha manifestação de possessão demoníaca. O demônio se manifestava nela e uma vez até lá no monte orando, ela foi para orar conosco. E eu era ainda adolescente, eu estava com meus 17 anos, 17 e meio. E ali o demônio se manifestou nela mais uma vez, mesmo lá no monte orando. Porque tantas palavras bonitas e uma vida possessa de demônio.
Isso passaram vários anos na vida daquela mulher, até que eu saí de Conselheiro Pena. Mas você e eu também podemos estar na mesma página, adorando a Deus, falando de Deus. Quando você vai à igreja, você vê uma imensidão de cristãos ali, levantando a mão, adorando a Deus. Eu fui a uma igreja aqui, que o músico, o diácono da igreja, lá adorava a Deus, mas no seu Facebook saía vários palavrões lá, coisas indecentes lá, coisas que o mundano não fala. Que vergonha para o povo que se diz de Deus ter lábios que no lugar fala bonito sobre Deus, mas quando vai ver sua vida prática é uma podridão só, porque o coração dessas pessoas estão longe de Deus. E sabe o que a Bíblia fala deles? Ainda em Isaías, capítulo 29, versículo 8, diz: essas pessoas são como os famintos, né? Aqueles que desejam comida, a Bíblia chama de famintos, que sonham que estão comendo muita comida, muito pão, muita refeição, mas quando acordam estão com os estômagos vazios. Essas pessoas são aqueles que sonham que estão bebendo muita água, mas quando acordam, o seu estômago está com sede, e muita sede. Ah, meus irmãos, Jesus quer que nós vivamos uma vida prática de amor a Ele. Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, obedece a minha voz, obedece a minha palavra, se é que eles me amam de verdade. Não adianta você falar e sua boca manifestar que você é cristão, se você perverte leis, se você não obedece a Deus, se você não quer saber de Deus, se você não tem compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus falou com o povo: eu quero fazer de vocês sacerdotes, um reino de sacerdotes santos, e de vocês uma nação santa. Moisés passou 40 dias lá, orando, falando com Deus, ouvindo Deus. E o povo lá embaixo? Do povo que ficou lá embaixo, nós falaremos amanhã, no final do capítulo 20. Mas eu quero lembrar a você, eu quero falar com você, que Deus, tudo que usou para o povo de Israel, serve para você na tua vida religiosa. Não adianta você dizer e não ser. Busque a Deus, busque a palavra de Deus. Essa palavra, além de ser uma exortação, é uma animação para você. Eu quero comover você a buscar a Deus de verdade e a ser um crente de verdade, para que amanhã você não venha chorar lágrimas de sangue. Não seja crente falso ou crente só de lábios. Olhe para dentro de você mesmo e veja se você é cristão de verdade. Porque de falso cristão o mundo está cheio nas igrejas, dentro das igrejas. Mas Deus quer que você seja crente. E a Bíblia diz ainda sobre o altar que você deve levantar: cuidado para você não mostrar a tua nudez, e disso falaremos amanhã. Mas eu quero que Deus te abençoe e te guarde. E aí eu volto ao título dessa mensagem: fico de longe ou chego perto de Deus? Deus quer abraçar você. Deus quer que você chegue perto dele. Deus quer que você o ame com todas as coisas, acima de todas as coisas, e com toda a tua força, teu corpo, teu entendimento e a tua alma. Você é de Deus. Deus te comprou. Então viva para ele. E Moisés disse ao povo: Deus se manifestou a vocês, falando com vocês, porque ele não quer que vocês se desviem. Deus não quer que você se desvie. Seja abençoado no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Um pastor Riva Martins te deixa um abraço no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.